Olá, amigos, eu sou Donizete Machado e você está no Café dos Vencedores. Eu convido você a nos acompanhar. O nosso programa ele vai ao ar de segunda a sábado, na parte da manhã às 8h30 e na parte da tarde às 15h30. Aos domingos o horário muda, é 8 da manhã. Quem senta aqui nessa mesa tem uma história para contar, uma bênção que alcançou da parte de Deus. E hoje nós estamos com um café diferente, né? Um convidado à distância, um pastor lá do Rio de Janeiro, o pastor Fernando Freire. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui no Café dos Vencedores e que o senhor possa contar, né, a sua história para que as pessoas de casa acompanhem e vejam como Deus é maravilhoso. Tudo bem, pastor Donizete. É uma grande honra estar participando aqui do Café dos Vencedores. Eu tenho a certeza que vai ser muito edificante para todas as pessoas. Pastor Fernando, pessoal, ele teve um problema com vício, né, na bebida. E esse vício começou ainda antes do casamento. Pastor Fernando, conta para nós como que foi esse problema que o senhor enfrentou e como que Deus te deu a vitória. Pastor Donizete, começou bem antes do casamento. Ainda na adolescência eu comecei a beber com os amigos e aí foi tornando uma rotina. E a cada dia eu me afundava cada vez mais na bebida. Isso começou bem antes do casamento. Pastor, o senhor tinha outros vícios também ou era só o vício da bebida? Porque geralmente um vício, né, dá espaço para outro. O senhor tinha outro vício ou era só esse mesmo, o vício da bebida? Não, apesar de se embriagar bastante, eu nunca me envolvi com nenhum outro tipo de vício. Nunca me entreguei nesse tipo de drogas alguma. Sempre foi muita bebida alcoólica, o álcool que acabava consumindo todo o tempo da minha vida. Pastor, como era o relacionamento familiar do senhor com a esposa? Porque geralmente é um relacionamento conturbado, né, por causa dos vícios, né? E uma outra pergunta na mesma, né? O senhor tirava o sustento da família para gastar com o vício? Porque geralmente é isso que acontece, né, pastor? Era bem complicado. Porque quanto mais eu bebia, mais eu queria beber. E acabava isso trazendo um transtorno muito grande para dentro de casa. Já era casado, já tinha minha esposa, meus 2 filhos que eram pequenos ainda na época. E eu bebia tanto ao ponto de quando faltava o dinheiro, um dia faltando o dinheiro, eu cheguei dentro de casa, tinha separado o dinheiro da semana para os filhos, para alimentação, e acabei pegando para minha esposa e falou, me dá aquele dinheiro. E eu acabei pegando o dinheiro das crianças e bebendo tudo. No outro dia veio aquela sensação assim de fracasso, de derrota, e era isso que acontecia, tirava o dinheiro da própria despesa para usar com bebidas. O senhor e a esposa, o senhor tinha outra religião, frequentava uma outra igreja, tinha uma fé? Como que era a religião de vocês nesse período, pastor? Não, pastor, a gente até falava, eu até falava que era católico, mas eu não tinha religião alguma, a gente não ia em nenhum credo religioso, e era isso, nossa vida era briga, bebida e muita chateação para minha esposa. Pastor Fernando, o senhor conheceu a Igreja da Graça através do Show da Fé, né? Como que foi essa experiência? Sim, pastor Donizete, foi através do programa de televisão Sim, Show da Fé, e na época um amigo, sabendo de tudo que eu tinha passado, como era a minha vida, e ele ficou sabendo que eu estava com essa enfermidade, com esse cisto, e ele me apresentou o programa Show da Fé. Na época eu lembro que o missionário pedia para as pessoas ligarem, para os amigos, para os familiares, para assistir. E ele ligou para mim e pediu, assiste aí, assiste o programa. E eu assisti no programa já para marcar o risco cirúrgico, e o missionário fazendo a oração pediu que apresentasse as mãos e colocasse a mão no local da enfermidade. E quando ele orou, eu senti que aquele local ele esquentou e fiquei quieto para mim. E uma semana depois voltei para ver o risco cirúrgico, foi feito um exame e esse exame constatou que eu não tinha mais cisto algum, que eu tinha sido curado. O médico ficou até impressionado e perguntou, o que você fez para ser curado? E minha esposa já estava bem aquebrantada, ela chorando, falou para ele, foi Jesus que curou meu esposo. E assim foi essa cura, esse milagre bonito que Jesus fez na minha vida pelo programa Show da Fé. Pastor, depois dessa experiência, né, de cura que aconteceu, a esposa continuou firme na igreja, buscando a Deus, intercedendo, né? Mas o senhor, mesmo assim, não se converteu, o senhor não foi de fato para Jesus, né? Por que, pastor? O senhor não se entregou a Jesus, mesmo passando por tudo isso? Então, pastor, depois desse episódio, dessa cura, eu acabei voltando a fazer tudo de errado de novo.
E como eu já havia falado, minha esposa já quebrantada, ela começou a congregar, ela começou a buscar a Jesus Cristo na Igreja Internacional da Graça de Deus, na época na nossa sede regional de Campo Grande. E ali ela se firmou, foram 2 anos até chegar a minha conversão. E nesse período de 2 anos a coisa ficou mais séria, porque eu bebi ainda mais, eram brigas, eram discussões terríveis, ao ponto de mandar minha esposa embora de casa. Muitas vezes, quarta-feira, ela ia na campanha das rosas e ela trazia a rosa para casa consagrada. Quando eu chegava em casa, já embriagado, via aquelas rosas, olha, uma confusão, uma briga. Eu pegava as roupas dela, jogava para fora de casa, mandava ela embora, falava para ela que eu não casei com uma mulher crente, que eu não queria saber de nada. Até que as coisas foram se multiplicando, o vício aumentou, ao ponto na hora do almoço eu beber e colocar a bebida no copo de refrigerante, dizendo que era refrigerante. E isso cada vez pior, até que chegou o final de um ano, ela falou que ia se batizar, ela tomou a decisão, ela entendeu que ela precisava ter um acerto com Deus. Na época ela falou que o pastor pregando falou que a salvação era individual, que ela não tinha que perder a salvação por conta de ninguém. E ali ela resolveu se batizar na cantata de Natal. Ela falou que eu tinha que ir, eu falei que não ia, e acabei indo e acabei gostando do culto, mas não me converti. E aconteceu um fato assim bastante curioso, né? O senhor teve um porre, no outro dia o senhor continuou ainda com o efeito da bebida, o efeito não passou, o senhor estava sentindo muito mal, mas muito mal mesmo, e aí o senhor mesmo pediu para a esposa levar o senhor para a igreja. Como que foi isso, pastor? Chegou o Natal, bebemos muito com os amigos, viramos o dia bebendo, só que dessa vez o efeito do álcool, ele não passava. Eu passei uma semana como tivesse embriagado sem conseguir colocar uma gota de álcool na boca. Foi onde eu pensei, não tem jeito para mim mais. A solução é ir para Jesus. Ao ponto de trabalhar e não conseguir trabalhar, não consegui voltar para casa sozinho. Teve um dia que eu fui trabalhar, mas não consegui voltar para casa. No meio do trabalho eu comecei a passar mal porque estava muito tonto. Ela precisou me buscar no trabalho. No dia seguinte eu levantei de manhã, mais uma vez me arrumei tentando trabalhar. E quando eu cheguei no portão de casa, segurei no portão tonto, voltei para dentro de casa, deitei na cama e já chorando, já bem aquebrantado ali para minha esposa. Eu falei assim, não aguento mais, me leva para a sua igreja. Naquele dia ela me levou para a igreja, era uma sexta-feira, no dia 6 de janeiro de 2006, eu me lembro muito bem. Só que naquele culto eu não me lembro de coisa alguma. Só sei que quando eu saí daquele culto, eu saí completamente liberto, totalmente curado. Aquela tonteira, aquela embriaguez que não passava, acabou. E daí por diante, Jesus entrou na minha vida, eu aceitei Jesus Cristo e a história começou a mudar para a honra e para a glória do Senhor. E aí já convertido, pessoal, o pastor livre do vício, livre da bebida, né, livre de toda essa situação, ele teve outra luta agora na parte da saúde de novo, né? Pastor, como que foi essa outra experiência? Como que Deus te deu a vitória? Pastor, já bem firme com Jesus, já lançado na obra de Deus, me esforçando, buscando mais de Deus cada vez mais, e comecei a sentir umas dores nas costas, e essas dores vinham para a barriga e descendo para as pernas. E orando, clamando a Deus, e as dores continuavam. Aí a minha esposa falou para mim, chegou o momento de você ir ao médico. Chegou o momento de você ir para o hospital porque você está orando e a dor não está passando. Aí eu fui até a emergência, e chegando até a emergência, o médico ele mandou bater uma tomografia. E fazendo essa tomografia, ele deu um diagnóstico a princípio de apendicite e falou que eu tinha que passar com um procedimento cirúrgico, que seria de pouco tempo, de 40 minutos. Na época ele me convencendo a fazer a cirurgia, eu não queria fazer de maneira alguma, mas ele acabou me convencendo. E isso eu acabei passando uma noite no hospital, para de manhã, amanhecendo o dia, já fazer a cirurgia. E assim foi feito. Fui para o centro cirúrgico achando que ia fazer uma cirurgia de apendicite. Só que a cirurgia, que ia demorar 40 minutos, levou 8 horas de duração. Quando eu cheguei, voltei a si depois da cirurgia, chegando ao quarto, eu vi que não foi feito o procedimento que ele falou que faria, que até então seria uma cirurgia feita a laser, seria rápido, e eu vi aquele corte enorme no meu abdômen, já fiquei assustado, perguntando aos enfermeiros o que acontecia. Eles falaram que só o médico podia me falar. Chegou o ponto do médico vir falar comigo e conversando comigo, ele falou que eu estava com um tumor no intestino, que não era apendicite, e eu precisei passar por essa cirurgia, onde ele tirou 20 centímetros do intestino grosso, 10 do delgado, porque o tumor estava bem na junção. E eu precisei ali ficar internado no CTI
e sem alimentar com nada, sem beber água, porque ele fez uma junção dos intestinos. E o que aconteceu? Com 3 dias, acabou rompendo essa cirurgia. Os intestinos romperam dentro de mim e começou a vazar fezes por dentro do meu abdômen todo, saindo para fora pelos pontos. E o médico olhando para mim, minha esposa estava perto nesse dia, essa noite foi horrível, eu não conseguia dormir. E minha esposa chegou na hora do hospital e ela vendo aquela situação, estava ali, não sei como ela conseguiu entrar no hospital, sei que ela estava ali e ela olhou para mim e eu ali, dizendo para ela que não ia morrer, que eu ia sair daquela situação. E quando eu olhei, meus pés começaram a ficar roxos, de cima para baixo, e começando a crescer aquela roxidão. E eu percebi que eu estava vindo a óbito, eu ia morrer. E foi aí que eu comecei a clamar a Deus, buscar a Deus, e eu falei de alta voz naquele hospital que eu não morreria, que eu não ia morrer. Eu clamei a Deus: Jesus, eu não vou morrer. Aí eu falei: Jesus, eu amo fazer a sua obra, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu não vou morrer. Quando eu não dei conta, estava todo mundo naquele hospital já orando por mim, estava os faxineiros, enfermeiros de mão dada orando, e ali eu voltei para o centro cirúrgico. Foram mais 8 horas de cirurgia, onde precisou limpar todo aquele intestino, todos aqueles órgãos que estavam sujos, e com isso foi só agravando. Eu continuei no CTI sem se alimentar, foram passando mais tempo, mais na frente precisei fazer a 3ª cirurgia para reposicionar a colostomia que tinha feito, porque eles fizeram uma colostomia em mim. Eu fiquei usando uma bolsa de colostomia e, em vez das fezes sair pela bolsa de colostomia, elas estavam voltando pela boca, eu estava vomitando fezes. E a situação muito grave, eu já estava ficando já fraco, debilitado, porque não conseguia beber água, nem se alimentar. E eles colocaram uma sonda palietal, né, uma alimentação palietal no pescoço. Eu fiquei ali entrando com aquela sonda. Logo depois, 2 dias depois, começou a dar um avermelhão muito grande no lateral da barriga e eles constataram que tinha uma infecção na parede abdominal e eu fui já para a 4ª cirurgia. Isso num prazo de 17 dias, eu passei por 4 cirurgias, onde rasparam tudo ali, toda ali a parede abdominal para tirar tudo aquilo ali. E com isso começou a aumentar muito a infecção, estava com a infecção de uma maneira generalizada. E eu precisei orar, clamar a Deus, e clamamos a Deus. E segundo a doutora do plantão do CTI, falou que estava 30 mil leucócitos. Eu perguntei para ela quanto precisava para diminuir aquela infecção, para eles continuarem combatendo ali, para me livrar daquele leito de dor. E ela falou 13 mil. E foi daí que eu falei para ela: vai estar 13 mil. E no outro dia estava 13 mil, para a honra e para a glória do Senhor. E com tudo isso, já estava passando o tempo, mas aonde a minha fé começou a se firmar foi que um dia, já no CTI ainda, já era o 20º dia, eu consegui assistir o programa Show da Fé. E na época estava o missionário com louvor da Lídia Lopes, declarando: Deus é comigo, Deus é comigo. Eu comecei a louvar: Deus é contigo, Deus é contigo. Eu falei: Deus é comigo, eu não vou morrer, eu vou sair daqui, eu vou me livrar desse mal. E ele estava cheio de aparelho, cheio de sonda, não conseguia mais andar, não ficava em pé mais, não conseguia sentar, ou sentava, passava mal. Situação bem grave, bem debilitado. Foi onde eu pedi que me desse a minha Bíblia, porque até então eles não deixavam ter acesso a nenhuma outra coisa daquele CTI. Mas eu insisti tanto pela Bíblia, eles me deram a minha Bíblia, e quando me deram a Bíblia, isso já foi no 22º dia de internação no CTI, eu pedindo a Bíblia, e quando eu peguei a Bíblia para ler a Bíblia, Jesus, eu quero uma palavra para me sair daqui. E Deus me deu a palavra de Mateus, capítulo 8, versículo 5, quando fala do centurião de Cafarnaum, onde ele chega para Jesus e ele fala: meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Naquele momento me desceu uma fé no coração. Eu falei: Jesus, eu não sou paralítico, porque eu não estava andando mais, as minhas pernas não se moviam. E eu falei: nem sou atormentado, eu não tenho nada de espiritual mais. Jesus já me libertou a minha vida. E naquele dia eu clamei de todo o coração. Eu falei: eu vou sair daqui. Aí eu chamei o fisioterapeuta e ele falou que eu não podia me levantar, não podia me colocar de pé porque eu não tinha força nas pernas. Eu pedi para me colocar sentado. Quando ele me colocou sentado, eu escorreguei e fui para o chão. E no chão eu já fiquei em pé, ele se assustou. Eu pedi: me deixa andar. Ele começou a andar comigo. Eu falei para todo mundo que o Deus que estava me tirando daquele CTI ia tirar todos daquele lugar em nome de Jesus. E assim foi feito. Ele chamou a doutora e a doutora me deu alta. Eu fui para o quarto e passei mais 11 dias naquele quarto lá. Foi um total de 33 dias de internação.
e Deus me deu vitória em nome de Jesus. Precisei fazer uma cirurgia depois para poder fazer a reconstrução do trânsito intestinal, mas graças a Deus hoje eu estou curado, livre de todo mal, sem sequela alguma, para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus, olha que testemunho forte, hein? Mas não sai daí não, nós vamos continuar daqui a pouco esse testemunho. Agora nós vamos para o nosso intervalo musical, uma pausa aqui para o café. Enquanto nós vamos participando aqui do nosso café, você vai participando aí do seu. Eu vou tomar um suco aqui, você vai se servindo aí, o pastor também já está se servindo, né? Vou pegar mais um pão de queijo aqui, no nome do Senhor Jesus. E enquanto nós vamos para esse intervalo musical, não sai daí não, tá bom? Você vai se impactar ainda mais com esse testemunho forte. Não sai daí não, voltamos já já. Sobre os céus, tu governas sobre a terra e sobre tudo o que há. É Senhor. Sobre o inferno, já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. Sobre os céus, tu governas sobre a terra e sobre tudo o que há. És Senhor. Sobre o inferno, já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. E um grito no Calvário liberou por nós, e o véu de alto a baixo foi rasgado, nos trazendo livre acesso. Carregou em teus ombros minha dor, minhas doenças, por teu nome sou sarado. Eu sou livre do pecador, te dou meu coração, te dou minha canção, te dou tudo que sou, pois nada me separará de ti, nada me separará. Sobre os céus, tu governas sobre a terra e sobre tudo o que há. És Senhor. Sobre o inferno, já vencestes, trouxe vida sobre todos os filhos teus, por amor. E um grito no Calvário liberou por nós.
nada me separará de ti, nada me separará. Glória a Deus, já estamos de volta aqui depois desse intervalo musical, né? Esse musical maravilhoso aí. Estamos aqui com o pastor Fernando, entrevistando ele nesse Café dos Vencedores. Pastor Fernando, nós estávamos falando, né, sobre a cura do senhor, sobre a libertação que Deus te deu. E a esposa do senhor, nessa época, ela ficou firme na fé? Como que foi, pastor? Sim, pastor. Minha esposa sempre com uma fé irredutível. Da mesma forma que ela se lutou, ela perseverou pela minha conversão, da mesma forma ela perseverou, ela lutou pela minha cura. Ela sempre acreditava que eu sairia daquela situação como eu saí e sempre do meu lado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que testemunho lindo, né? Agora eu quero trazer para o pessoal de casa um pouco sobre o seu chamado ministerial. Pastor, como que foi o seu chamado? Como é que o senhor recebeu essa vocação de Deus e esse chamado tão importante que é ganhar almas para o Senhor? Nos fale um pouco sobre o seu ministério. E tudo foi acontecendo muito rápido, pastor. Com pouco tempo, um dia num culto, o pastor clamando, orando, e ele chamou à frente algumas pessoas e ele falou que alguns iam ouvir o chamado que Deus tinha para ela. E naquele dia Deus me chamou e falou comigo que eu seria um pastor. Eu comecei a me lançar na obra de Deus. Fomos levantar obreiro, eu e minha esposa, depois fui evangelista e hoje eu estou já na obra de Deus, glorificando ao Senhor. Foi muito rápido, um ano eu já estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo e sempre com empenho, com vontade, sabendo que Jesus sempre será o caminho, a verdade e a vida. E logo a palavra despertou meu coração. Eu entendi o Mateus 6,33, quando a Bíblia fala: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E é isso, o caminho é esse, é buscar o reino de Deus, a justiça dele, e todas as coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Glória a Deus, que testemunho forte, né? Que testemunho impactante. Pastor, eu gostaria agora que o senhor deixasse um recado para o pessoal de casa, né, que está nos assistindo, que passou a mesma situação, que enfrentou a mesma situação, ou situação até diferente. Deixa um recadinho para o pessoal de casa. Eu quero deixar o recado aqui para todos, é que Jesus ele sempre tem uma solução para todos os problemas que levantarem contra a sua vida. Precisamos acreditar sempre no que a palavra de Deus diz. Você que está passando uma luta na área da saúde e acha que não tem mais jeito, você que foi até desenganado pelos médicos, é só lembrar do Isaías 53, 4, 5. Creia que Jesus Cristo ele já levou sobre si as vossas dores e as vossas enfermidades. E pelas feridas dele, você já é curado. Creia. Não importa onde você esteja agora. Se você crê em Jesus Cristo, ele muda a tua história. Lembra do Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. E tenha certeza, as dores e as enfermidades ele já levou na cruz do Calvário. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você receba a tua cura, o seu milagre, em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você para orar. É o momento da oração. Posso orar por você? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Querido Deus, no nome de Jesus, meu Pai, juntamente com o pastor Fernando, nós oramos, ó Deus, por todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão assistindo essa programação. Meu Deus, que o Senhor alcance cada uma delas, abençoando, curando, libertando, meu Deus, de todo mal. Assim, meu Deus, eu oro e repreendo todo mal agora, em o nome de Jesus. Eu digo: mal acabou, pega tudo que é seu e vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, assim eu oro e assim eu abençoo, meu Deus, cada uma destas pessoas que oraram com fé, eu as declaro abençoadas no nome de Jesus. Pastor Fernando, foi um prazer, foi uma honra ter recebido o senhor aqui no Café dos Vencedores. E eu quero convidar você que ainda não deu o seu testemunho, que não contou a sua bênção, entre em contato com a nossa produção, 0 Operadora 11 2126 5869. Não deixa nada impedir você de continuar, né, avivando a fé das pessoas, contando aqui a sua bênção, o seu testemunho.
Eu vou ficando por aqui. Fica aqui um forte abraço do pastor Donizete e até o próximo Café dos Vencedores. Ele é a minha luz em meio à escuridão. Ele é Jesus, o autor da salvação.